4h19 aqui no Bandeirantes Acontece, da Rádio Bandeirantes. Vamos falar sobre a renda das famílias, do trabalhador e o estudo que acaba de ser divulgado e que mostra algo que todo mundo sabe que é preocupante, que é a renda do trabalhador em um momento de crise e com vários agravantes. O número que foi divulgado por essa pesquisa, a partir de dados da PNAD contínua trimestral do IBGE, e que teve o Observatório das Metrópoles e da Rede de Observatórios da Dívida Social da América Latina como realizadores, pesquisadores da PUC do Rio Grande do Sul, e um conjunto de dados mostra que nós atingimos nas regiões metropolitanas o menor valor de renda da série histórica. R$ 1.378. Você deve ter ouvido falar várias vezes, a renda média do trabalhador brasileiro é de R$ 2.000 e poucos reais. A gente sempre tinha essa referência até outro dia. Veio a pandemia, um volume de demissões muito grande, uma reocupação de vagas, só que também outro discurso que você tem ouvido é: sim, os empregos aumentaram em volume, mas caíram em valor pago ao trabalhador. Nós vamos conversar aqui na Rádio Bandeirantes com Marcelo Ribeiro, professor do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro e pesquisador do Observatório das Metrópoles. Como vai, Marcelo? Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. É um enorme prazer estar aqui conversando com vocês, apesar dos dados dramáticos que a gente vai falar. E sabe o que me deixa bastante preocupado e deve ser ainda, claro, muito mais impactante para quem vive o dia a dia com essa condição? É que esse quadro, com a pandemia em 2020, que alcançou um número muito baixo, mas no final de 2021, número mais baixo ainda, tem como agravante que o valor da renda vai caindo e a inflação inversamente proporcional vai subindo. Vocês conseguiram detectar ao longo dos dados pesquisados algum motivo para criar perspectiva para os próximos meses de próximas pesquisas que vocês virão a fazer? Dá para tirar algo de perspectiva para frente? O que a gente consegue observar, desde que nós estamos divulgando esses resultados, né, esse é o número 7 do Boletim de Desigualdades nas Metrópoles, é que, neste momento, de fato, o que tem agravado essa redução do rendimento médio diz respeito à inflação, né, o efeito que a inflação tem sobre o poder de compra da população. Quando começou a pandemia, houve uma redução do rendimento médio, mas essa redução ela se deu principalmente em função do fato de que aquelas pessoas que estão em condições mais frágeis do mercado de trabalho, sem nenhuma condição de proteção social, teve que se isolar, e isso fez com que a renda dessas pessoas, principalmente dos mais pobres, diminuísse. Então, depois, a partir de 2021, principalmente, final de 2020, começo de 2021, começa a haver um processo de recuperação da renda, principalmente desse segmento que antes tinha saído do mercado de trabalho. Quando volta para o mercado de trabalho, passa a ter renda, começa a aumentar o nível de renda, mas aí o que nós vamos observar é que, a partir de 2021, apesar de ter uma certa retomada da atividade econômica, o aumento dos preços, ou seja, o processo inflacionário, fez com que reduzisse o poder de compra de todo mundo, e principalmente dos segmentos de mais alta renda, que antes não tinha sido atingido de forma tão substantiva, né, pelo efeito da pandemia. Eram os mais pobres que tinham sido atingidos por isso. Então, a inflação tem sido um calcanhar de Aquiles hoje para todo mundo, atingindo todos os trabalhadores, o rendimento do trabalho de todo mundo em geral. E se essa situação se continuar assim, o que nós vamos continuar observando é uma redução do nível de rendimento para todo mundo, mesmo que possa estar havendo o surgimento de mais empregos, as pessoas voltando às suas atividades, né, mas com redução do seu poder de compra. Marcelo Ribeiro, boa tarde. Muita gente conseguiu voltar ao mercado de trabalho, conseguiu emprego, porém com salário menor do que tinha antes, ou porque foi obrigado a mudar de atividade, não encontrava
emprego na atividade anterior, ou porque, com esse exército de desempregados, as empresas podem oferecer aí um salário menor, salário médio menor, não sei, para funções muito qualificadas, onde há mais disputa pela mão de obra. E além do fato de que o número de desempregados está altíssimo e com um percentual considerável, cerca de um quarto, que está desempregado há 2 anos. É perda de renda, perda de renda, perda de renda. E com a inflação, claro, o valor real do salário desaba ainda mais. Além desse fenômeno de muitos que voltaram, conseguiram emprego, mas com salário menor. Você enxerga, porque muita gente, inclusive no poder, né, no Congresso, no Executivo, até em debates acadêmicos, parece ignorar o fato de que essa queda se dá a partir de uma base muito baixa, né? A renda no Brasil, renda média é muito baixa há tempo, salário mínimo é vergonhoso. E você imagina que isso muda, ou seja, que nós conseguiremos uma expansão de oferta de trabalho que obrigará as empresas a oferecerem salários mais altos, e aí as pessoas ganhando mais vão consumir mais, e aí iniciando o tal ciclo virtuoso. Isso dá para enxergar isso a médio prazo, pelo menos, Marcelo? A médio prazo é a esperança que nós temos que haja um processo de recuperação da economia. Nós tivemos uma situação com a pandemia de que houve um crescimento negativo no primeiro ano. Em 2021, o crescimento foi positivo, mas foi praticamente para recuperar o mesmo nível da atividade econômica que se tinha antes. Agora, para que essa recuperação, como você mesmo mencionou, ela se deu num patamar de remuneração muito inferior àquilo que àquilo que existia, né, antes da pandemia. Então, para que a gente possa ter um processo de melhorar as condições dos trabalhadores, né, no mercado de trabalho, do ponto de vista da sua remuneração, que é algo importante, né, para a sociedade como um todo, é necessário que a gente tenha, de fato, aí, políticas que possam colaborar para essa retomada do crescimento econômico. Hoje, nós temos uma situação de que muitas empresas, elas, para poderem aumentar o seu nível de investimento e, portanto, isso colaborar para essa retomada do crescimento econômico, depende de insumos, né, que são insumos que precisam ser importados, né? Então, nós temos ainda, apesar do câmbio hoje estar um pouco mais favorável do que alguns meses atrás, ainda é um câmbio que aumenta o custo das empresas. A própria situação das commodities, do modo como os preços de commodities que se apresentam hoje também dificulta, né, essa atuação das empresas. De modo que é uma situação muito difícil que se apresenta hoje, que requer, do meu ponto de vista, uma atuação mais ativa do governo nas suas políticas econômicas, no sentido de poder contribuir para que essa retomada da atividade econômica possa ocorrer, uma vez que o setor privado sozinho, acho, no momento que se apresenta, ele não está sendo capaz de realizar isso. E nesse sentido que o Estado, com uma atuação mais ativa, possa colaborar para essa retomada de crescimento. Então, no médio prazo, é possível que a gente tenha condições de realizar um processo de crescimento econômico mais sustentado. Ô Marcelo, e qual o peso da indústria em toda essa história? Porque nos últimos 2 anos, nós temos escutado aqui na Bandeirantes o pessoal da CNI, né, da Confederação Nacional da Indústria, falando abertamente que é um processo que não começou agora, de desindustrialização. Que parece até ser um processo do subcontinente. Na América do Sul, se não abrir os olhos, vai se condenar a voltar a exportar comida e minério e importar produto industrializado. Então eles falam do custo do Brasil, aqui no Brasil, claro, falam da dificuldade de competir com os produtos asiáticos, principalmente chineses, né, que inundam o mundo, e falam em desindustrialização. O quanto as dificuldades da indústria afetam o salário médio no Brasil?
De fato, essa é uma realidade presente hoje no Brasil, né? Não é de agora. A gente tem um processo de desindustrialização que começa desde o final dos anos 90, mas que ele vai tendo causas que são distintas ao longo do tempo. O que nós estamos vendo é que esse processo de desindustrialização ele tem atingido principalmente a indústria manufatureira, né? Porque nós temos a indústria extrativa, que é aquela onde está presente aí o setor de petróleo e gás, né? Setor de indústria extrativa mineral, mas nós temos também, do outro lado, a indústria manufatureira. Essa é a indústria manufatureira que tem sido, tem sofrido as consequências, né, deste processo de desindustrialização no Brasil. Mas esse processo de desindustrialização, ele não atinge todos os segmentos da indústria manufatureira de um modo geral. O que é preocupante é que aqueles setores de mais alta atividade tecnológica que têm sido os mais atingidos por esse processo de desindustrialização. Alguns setores também de baixa intensidade tecnológicas passa por esse processo, e neste caso é preocupante porque normalmente esses setores de mais baixa intensidade tecnológica também são aqueles mais geradores de emprego, né? Então nós temos uma situação muito complicada sob o ponto de vista do que tem ocorrido com a indústria no Brasil, porque a indústria manufatureira tem perdido participação no PIB, né, no Produto Interno Bruto, né, e ela tem, em alguns ramos, inclusive, decaído a sua atividade. Né? E a importância da gente poder discutir a indústria é porque a indústria, mesmo ela tendo uma menor participação no conjunto do PIB, e em qualquer sociedade, em qualquer tempo, isso sempre vai ser uma característica, a indústria ter uma participação menor, ela aquilo que a gente poderia dizer como o motor, o aspecto mais dinâmico da atividade econômica. É por meio da indústria que é possível dinamizar vários setores de atividades, inclusive do serviço, né, tendo em vista aí todo um processo de encadeamento que a indústria favorece, na medida em que a produção ela é realizada, precisa de insumos, fornecedores, né, vai precisar também de atividades de serviços, de comercialização, né, mais azujantes do processo. Então, a indústria ela é um setor estratégico da atividade econômica, né, e hoje nós vemos com muita preocupação um processo de desindustrialização que já está ocorrendo há bastante tempo e ele tem se intensificado no nosso país. Isso faz com que a gente se torne cada vez mais uma sociedade dependente de produtos importados, né? Então, a gente, para poder usar produtos que são produzidos pela indústria, a gente vai precisar cada vez mais, e é algo que já está acontecendo, importar esses produtos. E isso faz com que a gente se torne uma sociedade cada vez mais dependente do mercado internacional. Ô Marcelo, uma última de minha parte. Com as separações por regiões metropolitanas, algumas com valores bem menores, como por exemplo São Luís do Maranhão, com menos de R$740 de renda, e outras mais abastadas como o Distrito Federal, com 2022, o que diferencia o Distrito Federal de uma região menos abastada é o serviço público? É essa a diferença? No caso do Distrito Federal é exatamente isso, né? A remuneração do servidor público ela tem um peso importante no Distrito Federal, mas de um modo geral o que nós podemos observar é que o que diferencia o tipo de rendimento entre uma região metropolitana e outra tem a ver com a característica do seu mercado de trabalho e, portanto, com o modo como se apresenta a estrutura econômica em cada lugar. As regiões metropolitanas, principalmente da região Nordeste, como você citou aí o caso de São Luís, e da região Norte, com exceção de Manaus, tem uma estrutura econômica de baixa participação, muito baixa participação do setor industrial, caracterizada principalmente por serviços, mas serviços não tão especializados, aqueles serviços gerais que é necessário para a viabilização da vida em qualquer cidade, né, em qualquer grande cidade. Então, essa característica da estrutura econômica, portanto, do mercado de trabalho, que diferencia os tipos de remuneração que existe entre as regiões metropolitanas.
Eu só queria chamar a atenção para um aspecto que você mencionou inicialmente na reportagem, é que esses dados dizem respeito ao rendimento do trabalho, mas aqui é um cálculo que nós fazemos pelo rendimento per capita domiciliar, né? Ou seja, nós consideramos toda a renda proveniente do trabalho de todos os membros da família, do domicílio, e dividimos pelo número de pessoas do domicílio. Então, por isso que ele tem esse patamar hoje, que já foi nessa série histórica de R$ 1.568, né, o patamar mais elevado que atingiu essa renda domiciliar per capita, e hoje ela está com um patamar de 1.378, que é o nível mais baixo, né, que atingimos desde que esses dados têm sido divulgados pelo IBGE. Perfeito. Marcelo Ribeiro, professor do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pesquisador do Observatório das Metrópoles, que nos informou, detalhou acerca desse estudo. Marcelo, um grande abraço, muito obrigado por atender a Rádio Bandeirantes. Até uma próxima.